USP, 80 anos. O caminho que percorremos na Terra desde muito cedo começa pela observação e passa pela experimentação. Através dos olhos, percebemos o mundo e tentamos entendê-lo cada vez mais. Enquanto caminhamos, fixamos os olhos no horizonte e seguimos aprendendo, percebendo o mundo. Quem caminha com um objetivo e uma certeza raramente olha para trás. Muitas vezes, quem está distante tem uma visão diferente. É mais como o mundo nos percebe. Um exemplo disso aconteceu em outubro de 2011. O semanário inglês The Economist apresentou esta matéria. Os rankings internacionais, em suas diferentes formas, tentam identificar faróis de excelência e inovação nas universidades do planeta. Quando eles concordam com a proeminência da USP, vale a pena notar. Muito antes do mundo estabelecer rankings para classificar as universidades, a USP já se preocupava em prestar contas. Professor Dr. José Goldenberg, físico, foi reitor da USP. Recebeu o prêmio Blue Planet 2008, concedido pela Cy Glass Foundation. Foi ministro e secretário de governo. Eu exigi, pela primeira vez, que os docentes da universidade, todos os docentes da universidade, demonstrassem as suas atividades por escrito. Eu acho que quem trabalha numa universidade pública tem o dever de prestar contas à sociedade. E eu preparei o primeiro dos relatórios da produção científica da universidade. No conjunto, o relatório mostrou que a Universidade de São Paulo era robusta e que tinha alguns departamentos que precisavam melhorias. Eu estou seguro de que nesses últimos 20 anos, em função dos relatórios que eu fiz, eles melhoraram. O ranking internacional que deu origem à série foi produzido pela Shanghai Jiao Tong University da China em 2003. Seu objetivo era comparar as universidades do país com as congêneres dos Estados Unidos e Europa. Professor Dr. Adib Jateni, médico, um dos mais importantes cirurgiões cardíacos da medicina brasileira e mundial, criou o primeiro aparelho coração-pulmão artificial do mundo. Foi secretário de saúde e ministro. O reconhecimento internacional, ele se dá não pelo cargo que você ocupa, não pela posição que você exerce, ele se dá pelo que você produz, pelo que você traz de conhecimento, que você traz de contribuições. Professor Dr. Celso Laffer, advogado, foi embaixador, ministro das Relações Exteriores, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. É o atual presidente da FAPESP. Existem esses rankings internacionais. Naturalmente, vindo das ciências humanas, eu sei que os indicadores medem muita coisa, mas não medem tudo. Mas são um instrumento para nós nos sentirmos aparelhados nesse processo de condução de uma instituição. E a posição da USP nos múltiplos rankings internacionais tem aumentado significativamente. Professor Dr. Fernando Henrique Cardoso, sociólogo, o primeiro brasileiro e latino-americano a receber o prêmio John Klug, concedido pelo Congresso dos Estados Unidos em 2012. Senador e presidente da República em 2 mandatos. Você só tem reconhecimento quando você se compara. E porque primeiro tem que ter humildade. Por exemplo, eu sou bom, mas não sou tanto. Tem outros melhores. Né? Segundo, eu não tenho medo. Eu sou transparente, eu deixo que me julguem. Né? A USP, bem ou mal, conseguiu isso. Né? E eu acho que ela hoje tem um reconhecimento muito grande. Ministro Celso de Mello, advogado, ministro do Supremo Tribunal Federal, foi o presidente mais jovem da história da instituição. Hoje nós sabemos que ela está atingindo um grau de excelência acadêmica que os índices de comparação com outras grandes universidades do mundo mostram.
Professor Dr. Fernando Penteado Cardoso, nascido em 1914, rumo ao centenário. Engenheiro agrônomo, aluno da Exalc. Foi um dos primeiros formados pela Universidade de São Paulo em 1936. Um dos mais renomados agrônomos do Brasil. Fundador da Adubos Maná. Eu diria em poucas palavras que é um motivo de grande orgulho. Quando eu vejo a classificação da USP no conceito mundial de ensino superior, pós-graduado e tudo isso, a USP tem uma posição muito elevada, é das mais importantes do mundo. E então é uma satisfação muito grande ter acompanhado desde os primeiros dias a evolução da nossa universidade. Administrar a universidade é cuidar de tudo, do dia a dia ao futuro, da manutenção ao investimento. É construir para pesquisar, como tanque de ondas único no mundo, que permite estudar em laboratório tudo o que vai enfrentar o mar. Importante para o pré-sal, para a indústria offshore, por exemplo. Acompanhe agora o que está sendo feito para manter e melhorar a Universidade de São Paulo. Recuperação dos espaços didáticos. Inova Lab. Renova Lab. Nuvem USP. Política de permanência e formação estudantil. Plano de carreira dos servidores técnico-administrativos. Implantação da progressão horizontal na carreira docente. Criação da Escola Técnica e de Gestão da USP. Cultura e extensão universitária. Pós-graduação. Programa USP nos Jogos Olímpicos 2016. Revitalização da cidade universitária. Sozinha, a USP é responsável por 23% da produção científica do Brasil e por 21% dos pós-graduados formados no país. Muito jovem ainda, é o maior centro em formação de pós-graduação do mundo. Pesquisar e ensinar são deveres da universidade. Sendo ela pública, é sua obrigação devolver o conhecimento gerado à sociedade para melhorar a vida de todos os cidadãos que a mantêm. A USP possui um conjunto impressionante de atividades de caráter científico, educativo, cultural e de relação com a sociedade, e se destaca ainda por possuir orquestras, corais e museus. O Laboratório de Sistemas Integráveis, e recentemente o CIT, tem essa visão da atividade de difusão. E nós pensamos o seguinte: será que não seria possível resgatar o modelo das feiras de ciência, mas com rigor e o método científico dessa universidade? E esse é um projeto que nós fazemos com muito carinho e com muita dedicação. O que aconteceu com o Dom Pedro? Então a gente pega todos, é que nem se fosse um caso. A gente pega o prontuário, vê o que os médicos antigos falavam,
comprovamos com essa autópsia, não precisa nem tirar do caixão. E a gente vai ver se deu certo. Entender um pouco melhor a nossa história. Você pode reconstruir a face, você pode medir a altura, você pode reconstruir as roupas como eram. Através dos museus, dividimos os conhecimentos com a sociedade. A Universidade de São Paulo está construindo uma nova praça que integra museus e modernos laboratórios de pesquisa. Primeiro que esses museus são para visitação pública. E, mais uma vez, isso interessa, como política da USP, abrir a universidade para a população, estimular vocações, do ponto de vista museológico. É interessante ver no âmbito da própria pesquisa da área equivalente. Descobrir o passado ajuda a melhorar o futuro. Como que o nosso precursor do jacaré andava? Ele andava que nem jacaré ou andava que nem lagarto? Você faz uma tomo, reconstrói a articulação, põe numa impressora 3D, lá você pode mexer e saber como andava. A gente descobriu que ele andava que nem um cachorro, ele era que nem um varano de Komodo. Impressoras 3D são o que há de mais moderno no mundo. Hoje, com 500, 600, R$1.000, você é capaz de ir na internet, comprar algumas pecinhas, umas engrenagens, uns motorzinhos, e você é capaz de montar na sua casa uma impressora 3D. Qual que é a perspectiva de um engenheiro, de um arquiteto, em ter uma máquina em que ele é capaz de pensar num novo modelo matemático, num novo design, num novo objeto, apertar um botão e na frente dele ele ter esse objeto impresso? Enquanto isso, na primeira missão no mar do novo navio de pesquisa Alfa Crucis, nós efetivamente estamos à busca dessas áreas em que existe a maior acumulação de sedimento, porque é aí que nós vamos ter o melhor registro geológico da área. Quando nós voltamos num cruzeiro oceanográfico, a quantidade de dados é gigantesca, que acabam propiciando um grande número de publicações. Nós temos procurado adquirir equipamentos sempre de ponta, os mais modernos que existem a nível internacional. Então, no momento, nós estamos adquirindo, por exemplo, equipamentos que são chamados de gliders. Ele é basicamente um robô. Ele tem uma quantidade de sensores que pode ser acoplado bastante grande. Então ele pode coletar dados como, por exemplo, temperatura e salinidade, que é o básico que ele coleta, concentração de clorofila, turbidez, oxigênio dissolvido, pH, velocidade e uma série de outros parâmetros. A quantidade de informações que a gente vai poder coletar utilizando esse equipamento vai ser muito maior do que a gente tivesse apenas no navio. O Alfa Delfine tem tripulação de 6 pessoas com capacidade para abrigar até 12 pesquisadores. Vai realizar missões entre a costa e 200 metros de profundidade. A outra forma de interagir é invisível. Ela é a seguinte: a maioria dos governadores do estado de São Paulo, a maioria dos prefeitos da cidade de São Paulo, a maioria dos presidentes de bancos ou de grandes indústrias, de modo geral, são oriundos da Universidade de São Paulo, são ex-alunos. No próximo bloco, você vai conhecer alguns dos núcleos de apoio à pesquisa da Universidade de São Paulo.